Boa noite, boa noite. Quinta-feira é dia de bastidores da Bíblia. Hoje temos o nosso episódio número 19, em pleno mês da Bíblia, mês de setembro. E hoje vamos focalizar a nossa atenção, o nosso estudo para o tema do Antigo Testamento, né? Então quero dar boa noite, as boas-vindas a quem está chegando, a Kênia das Graças, a Luísa Grossi, Socorro, Seba, a Simone. Me desculpe, às vezes a gente não sabe o nome certo da pessoa por causa do nickname, né? O Rick, né? Seja bem-vindo, uma boa noite a todos. Hoje vamos fazer uma primeira aproximação, uma primeira abordagem ao Antigo Testamento, né? Com certeza, como eu já havia explicado para vocês, o que nós fazemos aqui nos bastidores da Bíblia não é propriamente um curso, né? São sempre algumas informações, algumas orientações que ajudam a você que participa, a você que participou da live ou que assiste o vídeo posteriormente, orientações para você ler melhor a Bíblia, conhecer melhor o texto bíblico e, assim, isso abre portas para tantas coisas, para crescer na fé, para viver melhor a palavra, para impulsionar o seu apostolado, o seu trabalho catequético ou pastoral, né? Então, não é propriamente um curso, porque um curso ele é um aprofundamento sistemático, né? Ele tem uma apresentação de uma temática em que vai seguindo durante um tempo determinado um assunto e tratando-se da Bíblia, precisa-se de tempo para tratar devidamente um tema. Então aqui as nossas lives, elas duram uma hora e pouco, a gente aborda um tema de modo sério, aprofundado, mas não de modo sistemático, organizado, sequenciado, porque não é possível, né? Aqui o nosso objetivo também nas nossas lives aqui é uma degustação, é uma amostra daquilo que nós podemos conhecer mais sobre a Sagrada Escritura. E outra coisa que é essencial num curso de conteúdo bíblico, e que aqui a gente faz um pouco, eu leio um texto, trato de um texto, mas é o contato direto de todas as pessoas que participam desse curso com o texto da Bíblia. Então, em que as pessoas leem, tomam contato, a gente explica, a gente mostra a diferença de textos. Isso exige também tempo, aplicação, né, por parte do professor, por parte dos alunos também, né? Então, olha, uma boa noite a todos que estão chegando, a Elizabeth, a Márcia, ao Mateus, ao Dom André, sejam bem-vindos. A Ali Tarantino, a todos que estão chegando pouco a pouco nesta noite. É uma grande alegria estarmos aqui nessa noite fervente, né, de tanto calor. Aqui em Brasília, pelo menos está muito quente, não sei vocês aí que estão no Rio de Janeiro, outros estão no Ceará, outros estão no Rio Grande do Sul, tem pessoas também fora do Brasil, acho que cada um deve estar aí, outros de Goiânia, né, outros de Formosa, então, mas aqui em Brasília hoje está especialmente quente, é o período, né, de final de agosto até final de outubro, em geral é bem quente, é bem seco, umidade do ar bem baixa, né? Mas temos hoje um tema importantíssimo, interessante, que é o Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento, em que, como eu prometi a vocês, nesse mês de setembro, a gente aprofundar alguns temas diretamente bíblicos, para melhorar o nosso conhecimento da Bíblia, né? E é isso que nós vamos fazer, né? Boa noite, Maria do Rosário, Vilma, Jô, também o Santos Fernandes, o Marcílio, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui à nossa live semanal, à nossa transmissão ao vivo de formação bíblica, de estudo bíblico, em que em cada quinta-feira, como eu já disse,
a gente tem a oportunidade de oferecer uma degustação bíblica, ou seja, para que você aprecie, para que você tome contato com algo ou que você não sabia e tinha desejo de aprender, com algo que você tinha ouvido falar, mas não tinha entendido bem, ou talvez com algo que você já sabe, que já tenha estudado, mas ou tenha esquecido, ou tenha deixado de lado, que é reavivar a memória, o conhecimento da Bíblia e, por isso, o conhecimento da fé, o conhecimento do pensamento cristão católico, o pensamento da igreja, ou seja, a doutrina da fé, né? A doutrina da fé. Então, sejam todos bem-vindos. Também o Pedro Braga, meu grande amigo do TST, quando trabalhamos juntos. Seja bem-vindo, meu amigo Petronar, também trabalhamos juntos atualmente na Câmara Legislativa. Uma boa noite, meu querido amigo. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. E assim, vamos então começar o nosso tema. Nosso tempo é muito como a gente fala, um tempo muito curto, né? Mas a gente tenta aproveitar o máximo que pode. Também a Marina também, minha querida amiga Marina, dê um grande abraço aí à dona Marina, também a Camila, ao Dom José Aparecido e a Nanda Galeno também. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Então, o que é que eu pensei, né? Então, na quinta-feira passada, se você ainda não assistiu, o vídeo da quinta-feira passada está gravado aqui tanto no nosso perfil do Instagram como no nosso canal do YouTube também, né? Nós fizemos uma panorâmica da Bíblia, né? Uma panorâmica da Bíblia, que eu acho que foi muito importante, tanto pelas perguntas que vocês fizeram, como também outras perguntas que surgiram durante a semana das pessoas que iam ou assistindo, porque não puderam participar da live, ou reassistindo para aprofundar, para entender melhor, né? Então, na live passada, só retomando, revisando o tema anterior, o tema era a Bíblia e os seus livros, e nós tentamos responder a 4 perguntas, que são importantíssimas para qualquer cristão. Se ele quer entender a Bíblia, ele tem que conseguir responder a essas 4 questões. Primeiro, uma mais básica, com certeza. O que é a Bíblia? Quando se fala de Bíblia, o que é a Bíblia? O sentido da palavra Bíblia. Quais são os nomes que a Bíblia recebe? A Sagrada Escritura, as Sagradas Escrituras, o Livro Santo, as Sagradas Letras. E o que significa dizer que a Bíblia é a palavra de Deus? Então, essa era a primeira pergunta. A segunda pergunta, que é uma pergunta não fácil de responder, porque é um tema central da teologia, principalmente da teologia fundamental, é quem é o autor da Bíblia? E aí vimos a questão de Deus como autor principal das Sagradas Escrituras, e o homem, o ser humano, como autor secundário. Cada uma das pessoas que escreveram, colocaram por escrito os livros inspirados, né? Os chamados hagiógrafos. Depois a terceira pergunta, quais são os livros inspirados por Deus? Né? Quais são os livros sagrados? Quais são esses livros? Qual a lista dos livros canônicos? Né? E por fim, como interpretar a Bíblia? Claro que cada uma dessas perguntas nós não respondemos de modo exaustivo e completo, claro que não, mas dando algumas pistas, alguns elementos importantes para entender aquele assunto, tá certo? Então fizemos uma abordagem geral da Bíblia, ou seja, o Antigo e o Novo Testamento. Né? Hoje o que é que nós vamos fazer? Nós vamos nos dedicar ao Antigo Testamento, hoje e na próxima quinta-feira. Então, hoje, na próxima quinta-feira, então vamos dedicar 2 lives ao Antigo Testamento, porque vocês vão ver como é necessário e como vamos também tratar sucintamente sobre os assuntos. Tamanha é a beleza e a complexidade do estudo do Antigo Testamento. Né? Na Bíblia, como então outras áreas do conhecimento humano, mas nos estudos bíblicos nós temos a necessidade de fazer estudos interdisciplinares, ou seja, que a gente precisa buscar
vários tipos de conhecimento de várias áreas da ciência humana. Né? Na Bíblia vai tanto, em primeiro lugar, claro, o conhecimento teológico, o conhecimento religioso, mas também o conhecimento literário, linguístico, histórico, geográfico, paleográfico, né? Depois a influência da Sagrada Escritura ao longo da história, né? como escritura sagrada e tantas outras coisas. Né? Então, vamos nos dedicar ao Antigo Testamento. E como é que nós vamos fazer isso? Hoje, eu vou brevemente apresentar, junto com o Catecismo da Igreja Católica, essa obra, né, insuperável, né, o grande presente que o Papa João Paulo II deu à Igreja em 1992, foi esse Catecismo da Igreja Católica, e ainda eu fico impressionado como se usa pouco em nossas paróquias, na leitura espiritual dos católicos, na reflexão pessoal, no estudo, como pouco valorizado e pouco usado poderia dizer, esse tesouro escondido que é o Catecismo da Igreja Católica. Então, eu vou pegar o Catecismo da Igreja Católica, só 3 números dele, e mostrar ali por que o Antigo Testamento é importante para nós. Então, 3 afirmações importantes do Catecismo. E aí hoje, sobre esse valor perene do Antigo Testamento, né, nós vamos fazer uma breve apresentação dos 4 conjuntos de livros do Antigo Testamento. Então nós vamos fazer um rápido passeio, né, quase que um tour breve por todo o Antigo Testamento. Até para quem nunca leu o Antigo Testamento ter uma ideia de por onde a gente está passando. Né? E na próxima quinta-feira nós vamos fazer também uma viagem pelo Antigo Testamento, mas de outro lado. Hoje a viagem pelo Antigo Testamento é apresentando os livros e os grupos de livros, né? Que vocês vão saber quais são daqui a pouco. E na quinta-feira que vem nós vamos ver um pouco da geografia e da história do Antigo Testamento. Porque quem não conhece um pouco as etapas históricas da história de Israel fica absolutamente perdido nos textos do Antigo Testamento, seja qual for. Né? Seja ler um profeta Isaías, seja cantar um salmo, seja ler um relato da criação, seja ler o livro do Êxodo, não importa. A pessoa, sem ter uma ideia da unidade um pouco, das etapas históricas do Antigo Testamento, ela fica perdida. Então, nós vamos oferecer isso na próxima quinta-feira, algumas informações geográficas, a terra da Bíblia, e também algumas informações históricas que eu acho que vocês vão adorar. Vão adorar e vai ser muito, muito útil, né, como ensinamento e aprendizado. Quero dar boa noite especial aqui à minha querida amiga Bita, a Cleonice, seja bem-vinda. A todos que estão chegando, tá? Uma boa noite a todos. Então vamos lá. Então a primeira parte, breve, eu quero lembrar a vocês por que é importante o Antigo Testamento para nós. Óbvio, alguém poderia dizer assim, o Antigo Testamento é Bíblia e tal, faz parte da Bíblia. Sim, mas não é tão óbvio. Está cheio de católico, está cheio de cristão que só lê o Novo Testamento, porque acha que é mais fácil, porque o Antigo Testamento fala muita bobagem, ou porque o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo. Então a gente ouve essas coisas que são bem antigas e é falta de conhecimento, de doutrina. Então é muito importante a gente saber 3 afirmações centrais sobre o Antigo Testamento que estão no Catecismo da Igreja Católica. Quem tem o Catecismo em casa ou lê ele também na internet, na página do Vaticano, são os números 121, 122 e 123. Então, onde trata do Antigo Testamento. São 3 números curtos, mas incisivos. Primeira coisa importante sobre o Antigo Testamento é saber que ele é uma parte imprescindível da Bíblia.
ele não é uma introdução à Bíblia. Ele não é um apêndice da Bíblia. Ele não é uma preparação para a palavra de Deus. Não. O Antigo Testamento é parte essencial. É parte imprescindível da Bíblia. Para nós cristãos. Já é o cânon sagrado dos judeus. Mas para nós cristãos, basta ver a primeira geração cristã. Já Jesus com os apóstolos conhecia o Antigo Testamento, lia o Antigo Testamento, rezavam e celebravam na sinagoga a palavra de Deus do Antigo Testamento. Jesus morreu citando um salmo. Meu Deus, por que me abandonaste? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, é uma parte imprescindível da Bíblia. Ou seja, o Antigo Testamento é composto por livros divinamente inspirados e por isso, é o título da nossa live, e por isso possui um valor perene, permanente. Não há de passar. A palavra de Deus não passa. Então, esse é um primeiro elemento importante. O Antigo Testamento é parte imprescindível da Bíblia. Agora, nós temos que entender dentro da Bíblia, no interior da revelação divina, na lógica da história da salvação, qual é o lugar do Antigo Testamento. Qual é o lugar do Antigo Testamento? Porque está justamente aí, né, o sentido de chamar esse grupo de livros, os 46 livros de Antigo Testamento. Qual é a finalidade do Antigo Testamento? Então, é a segunda afirmação do Catecismo da Igreja Católica. A finalidade do Antigo Testamento é preparar a vinda do Messias. Preparar a vinda do Messias, o Redentor universal, aquele que veio para salvar não só um povo, não só uma classe de pessoas, não só um grupo de seres humanos de uma época histórica, não só um grupo ideológico, não só uma forma de pensar. Preparar a vinda do Messias, que é o Redentor universal, que é Jesus Cristo. Então, o Antigo Testamento, a finalidade dele é essa. Toda a história da salvação presente no Antigo Testamento, ou, usando uma linguagem técnica da teologia, a economia veterotestamentária, ela é absolutamente voltada para a preparação do advento do Filho de Deus feito homem, o Cristo, Jesus. E é por isso que a gente vê a Bíblia, é o lugar onde a gente vê estampado, claro, concreto, o que chamamos de a divina pedagogia do amor salvífico de Deus. Deus que vai ensinando, passo a passo, o seu povo sobre quem é Ele, quem é o ser humano, qual é o valor da família, o que é o casamento, o que é o mundo, o que é o céu, o que é a terra, o que são os animais, qual é a diferença entre o homem e a mulher, qual é o sentido da vida, o que é que torna o homem infeliz, o que é o bem ou o mal. Né? Então Deus vai revelando de modo pedagógico, de um modo como um pai vai inserindo o filho na vida, desde o ensinar a andar, o dar de comer, o acompanhar durante todas as fases da vida. Assim Deus faz com o seu povo, assim Deus faz com cada um de nós. E a terceira afirmação central sobre o Antigo Testamento, aí eu leio literalmente como está no Catecismo, o número 123, diz o seguinte: os cristãos veneram, cultivam amor, cultivam reverência, veneram o Antigo Testamento como verdadeira palavra de Deus.
E eu vou dizer aqui para vocês, porque às vezes você que está ouvindo aí não tem ideia do tamanho do problema. Mas isso já lá no início do cristianismo, houve tentativas de abolir o Antigo Testamento como se ele não fosse palavra de Deus. É isso que vai citar aqui o Catecismo. Os cristãos veneram o Antigo Testamento como verdadeira palavra de Deus. A Igreja, diz o Catecismo, combateu sempre vigorosamente, sempre com força, com vigor, a ideia de rejeitar o Antigo Testamento, sob o pretexto de que o Novo o teria feito caducar. Esse é um tipo de heresia chamado marcionismo, por causa do defensor dessa ideia, o famoso Marcião, né? A chamada heresia marcionista, a heresia de Marcião, que foi condenada pela Igreja lá no século II depois de Cristo, exatamente no ano 144. Né? E esse herege, esse grupo de pessoas que defendeu, e isso reaparece em outras fases da história da Igreja, com tendências gnósticas e tudo, defendia 3 afirmações que afetavam diretamente o Antigo Testamento e a unidade da Sagrada Escritura da Bíblia. Primeiro, Marcião afirmava que o Antigo Testamento não era palavra de Deus e não tem valor. Então, rejeitava o Antigo Testamento. Segundo, reduzia o Novo Testamento somente ao Evangelho de Lucas e a uma parte das cartas paulinas. E terceiro, a Igreja estaria errada em admitir o Antigo Testamento em seu cânon. Né? Então, isso aqui é um erro por vários motivos, mas eu trago aqui, está presente no Catecismo, para mostrar como a Igreja leva muito a sério a importância do Antigo Testamento como palavra de Deus. E aqui eu digo uma coisa, até para ficar mais claro ainda, não é que a gente aceita uma parte da Bíblia que era dos judeus e a gente aceita como se fosse um apêndice explicativo para a gente entender a verdadeira palavra de Deus que está no Novo Testamento. Não. Porque não foi assim que Jesus interpretou o Antigo Testamento. Não é assim que os apóstolos viam o Antigo Testamento. Não é assim que nenhum bispo, papa, teólogo, cristão católico viu o Antigo Testamento. Né? Que seja fiel à tradição da Igreja. Então a tradição eclesial sempre viu o Antigo Testamento como parte integrante da revelação divina. O que não se pode esquecer é que o Antigo Testamento sozinho e por si só não transmite a integralidade da palavra de Deus. O Antigo Testamento sempre é interpretado a partir do Novo. Ou seja, a hermenêutica da Igreja, a forma de interpretação do Antigo Testamento da Igreja é aquela de Cristo. Vocês não sabiam tudo o que foi escrito a meu respeito em Moisés, nos profetas e nos salmos? Então, todo aquele texto belo do final do Evangelho de Lucas. Então, isso era como uma introdução, para deixar a importância do Antigo Testamento para todos nós. Né? Isso aqui é um tema que podemos aprofundar, né? Porque aqui entra também a relação da Igreja com a comunidade judaica, com os judeus ao longo da história. Também o estudo da Bíblia, tanto em relação com os judeus, como a tradição judaica estuda as Escrituras, como os católicos estudam, também os trabalhos ecumênicos junto com vários especialistas protestantes e ortodoxos. Né? Então isso há muita coisa bonita e importante nesse aspecto, mas que não vamos tratar aqui. E aí, agora vamos passar para a parte mais substancial da nossa live de hoje, que é a apresentação breve, com certeza, que eu quero fazer para vocês dos livros do Antigo Testamento. Mesmo quem não leu
os livros do Antigo Testamento, vai sair de hoje aqui com a ideia, espero que não confusa, não confusa, mas concisa do conteúdo do Antigo Testamento. Então, se a gente for olhar o corpo do Antigo Testamento, nós temos 46 livros, ok? 46 livros. Esses 46 livros, a gente pode, como na vez passada, eu dividi rapidamente, só para ter uma ideia do cânon, eu dividi em 3 grupos, mas aqui nós vamos dividir de modo mais preciso em 4 grupos, porque lá eu colocava, nos livros históricos, também eu colocava o Pentateuco, e aqui nós vamos tratar separadamente. Então, nós vamos estudar os livros do Antigo Testamento segundo essas 4 coleções de livros. Quais são essas coleções de livros? Os livros do Pentateuco, é a primeira coleção dos livros do Antigo Testamento. Os livros históricos, é a segunda coleção. Os livros sapienciais, é a terceira coleção. E a última coleção, os livros proféticos, certo? Então, os livros proféticos. Então, essas 4 coleções. Quem tiver dúvida, gente, vai anotando as dúvidas aí na parte inferior, nesse lugar que tem um ponto de interrogação, e vai colocando aí as perguntas no final. A gente pode responder tirando as dúvidas, mas não fique com dúvida, tá bom? Então, vamos ver o primeiro grupo de livros da Bíblia, do Antigo Testamento. São os primeiros 5 livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco. Pentateuco, que é uma expressão grega, né? Vocês sabem, tudo em grego, que começa com a palavra penta, pentos, penta, tem alguma coisa referida a 5. Né? Se a gente vê uma figura geométrica e diz que é um pentágono, pentágono é uma figura geométrica com 5 lados. A festa de Pentecostes significa uma festa que ocorre depois dos 50 dias da Páscoa, certo? Pentagrama, né? Então, Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Pentateuco literalmente significa 5 rolos. Né? Aqui nós estamos falando os livros ainda enquanto eram rolos, né? de papiro, né? Depois em pergaminho. Né? Então, os 5 rolos ou livros, né? Que são quais? Gênesis, o primeiro livro, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deuteronômio aqui é outro nome todos têm origem um pouco grega, né? Então, Gênesis, origem, Êxodo, saída, Levítico, é toda a questão da tribo sacerdotal, então é todo o código um pouco litúrgico sacerdotal de Israel, né? Números, é toda uma questão aqui dos números e das listas, e Deuteronômio, aí é Deuteros, segundo nome, lei, a segunda lei, mas aí é a segunda proclamação da lei, né? Então, Deuteronômio. Então, durante vários séculos, né, até o início no século XX, sempre se defendeu tradicionalmente que Moisés é que teria sido o autor do Pentateuco, né? Esse grande líder, né, do povo hebreu, tanto para os judeus como também para nós cristãos. Hoje a gente sabe que nenhum desses livros se pode atribuir, primeiro, a nenhum único autor. Né? As diferenças entre eles e dentro de cada um deles, de várias camadas de redação, de várias diferenças históricas, nos mostram que não foram escritos nem por um autor só, nem numa época histórica só, e muito menos ainda por Moisés. Inclusive por narrar a morte de Moisés e o que aconteceu após a morte de Moisés. Né?
Então, eles têm uma história literária bem complexa, né? Os livros do Pentateuco. No entanto, se a gente ler o Pentateuco inteiro, se a gente ler do início, ali do Gênesis, até o livro do Deuteronômio, a gente vai perceber uma sequência de tema, né? Uma sequência temática, porque nós temos ali, basicamente, as origens da humanidade, que nós temos ali do capítulo 1 ao 11 do Gênesis, né? E a partir do capítulo 12 nós temos a origem do povo de Israel, todo o Gênesis, né? Depois toda a questão da escravidão do Egito, a libertação do Egito e a caminhada pelo deserto, no Êxodo, né? Até a chegada à Terra Prometida, que aí fecha um pouco o conteúdo do Pentateuco, né? Então nós temos essa sequência, a origem, desde as origens do povo de Israel até a sua definitiva instalação na terra de Canaã, né? Da terra de Canaã. Então, se a gente fosse aqui trabalhar cada conteúdo de cada um desses livros, é justamente isso, né? Então, é importantíssimo, né? Nós temos aí livros com dificuldades específicas. Quem já leu, já tentou ler, entende do que eu falo, né? Precisa ler bem, uma boa edição da Bíblia, com notas que vão tirando dúvida. O livro do Gênesis não é um livro simples de ler, né? E o Êxodo também tem trechos mais difíceis. O Levítico é um livro muito difícil de ler, no sentido dos detalhes, né? Quanto à liturgia judaica, a pureza legal, né? O detalhe, né? Das determinações religiosas para o povo de Deus. Então, o Deuteronômio é um livro importantíssimo em vários aspectos, né? E aí tem tanta coisa, né? A segunda coleção de livros é os livros históricos. Mas antes de falar dos livros históricos, eu queria fazer aqui só uma excursão, uma digressão aqui um pouco antes de continuar, porque quando a gente fala de livro histórico, fala história, a gente tem uma visão, porque por causa da história moderna e contemporânea, a gente tem uma visão muito... Quando fala de história, ou livro histórico, a gente logo lembra de uma crônica, né? As biografias que nós temos hoje em dia, né? Então a gente tem, sei lá, uma pessoa que a gente conhece, então o Papa João Paulo II, então tem uma biografia do Papa João Paulo II. Então, uma biografia do Papa João Paulo II vai contar como é o país onde ele nasceu, a Polônia, o que é a Polônia, o que quem eram seus pais, de onde vinham seus pais, qual é a cultura do local onde ele nasceu, onde ele se formou, onde ele estudou, quais foram suas influências, depois na sua juventude, porque ele foi estudar filologia, qual era seu interesse pelo teatro, ou seja, a partir de fontes diretas, históricas, a gente vai escrevendo uma crônica, né? Uma crônica. E esse não é o sentido histórico da Bíblia. Não é que na Bíblia tudo seja lenda, mito, histórias simbólicas, não. Há também o elemento factual histórico. Quando a gente fala que Jesus realizou um milagre, ele realizou um milagre. Mas a forma que isso que é escrito pode ter outros elementos além do que uma mera narração factual, né? Além de um mero registro histórico, né? Então, é um termo que uma pessoa que vai se aproximando da Bíblia, ela vai entendendo que na Bíblia, até o que é histórico, nós estamos falando não de uma mera narração do que aconteceu pura e simplesmente, mas a história de Deus que age na vida de um povo e como esse povo lê essa ação de Deus na sua vida, na sua história, nos eventos do seu
da sua nação, né? Certo? E como esses eventos são ao longo da história, ao longo de várias etapas da história, é lido. Então a gente pode... Qual é o evento mais importante, mais central assim da história de Israel? O Êxodo, porque isso marca a identidade de Israel. O Êxodo, a libertação do povo da escravidão do Egito, e que prepara um longo caminho da formação do povo de Israel. Ora, esse evento ele é lido, interpretado de várias formas ao longo de vários livros da Bíblia, tanto do Antigo como do Novo Testamento, né? Então, só para tocar um pouco no assunto, né? Que é um assunto muito profundo e interessante e que tem que ser bem tratado, mas é já numa fase de maior aprofundamento bíblico, não é essa fase básica, aqui um pouco mais divulgativa que nós estamos, né? Então vamos para a segunda coleção dos livros bíblicos, né? Os livros que nós chamamos livros históricos, né? Os livros históricos. Lembro a você, tem muita gente chegando agora, que a próxima quinta-feira aí nós vamos tratar da geografia e da história do Antigo Testamento. Muita coisa interessante vai ter na live de hoje aqui e na live da quinta-feira que vem. Quem não sabe daquilo que vai ser falado aqui, quem não entender, tem muita dificuldade em ler um texto bíblico, né? Em ler um texto bíblico. Então, já aviso sobre a questão da história de Israel e da geografia de Canaã, de Israel, que vamos ter um pouco na próxima quinta-feira, né? Então, livros históricos. Dentro dos livros históricos nós temos 16 livros. É um grupo grande na Bíblia e importante, né? Porque são os livros que a gente costumou chamar de históricos, são os livros que estão depois do Pentateuco, né? Então eu vou comentar rapidamente cada um deles aqui, que são muito importantes, porque eles estão ali justamente na sequência, após a morte de Moisés, ali às portas da Terra Prometida, né, da entrada do povo de Deus, que vem depois do Êxodo, né, e da aliança do Sinai, esse acontecimento fundante, né, do Antigo Testamento, que é a antiga aliança, né, justamente por isso. E começa então, o primeiro livro histórico é o livro de Josué, né, que apresenta ali a entrada dos hebreus, que a gente ainda propriamente não são judeus ainda. O judeu mesmo é chamado judeu. O judaísmo ele nasce numa época bem posterior, no século VI, ali após o exílio da Babilônia, né? Então apresenta ali a entrada dos hebreus na terra de Canaã, e é um livro que apresenta como se aquele povo entra para tomar posse de uma terra que é sua herança, né? E que eles perderam por causa da escravidão no Egito, né? Então, uma tomada de posse solene, né, de uma herança que foi atribuída. Então, o livro de Josué, nós não temos um relato detalhadamente histórico, né? É uma construção simbólica e por isso não representa inteiramente os acontecimentos históricos reais. Como a gente vê mais um detalhe mais histórico, detalhes mais realistas no livro seguinte, que é o livro dos Juízes, né? Então, os Juízes mostram uma fase importante de Israel, é essa fase depois da instalação do povo já na terra de Canaã, como é que esse povo se governa, né? Então, esse povo é um grupo de tribos diferentes, essas tribos originar de cada um dos filhos de Jacó, e essas tribos, Deus vai suscitando nessas tribos líderes, né? Homens e mulheres, líderes tanto na parte de governo, né, como também na parte religiosa e com a dimensão também política e de unidade, né, que vão dando. Então são juízes, são líderes carismáticos, né, e é a fase que prepara, que antecede a monarquia em Israel. Ainda não há rei, ainda não há unidade
nacional em Israel, né? Então, o segundo livro aí, histórico, o livro dos Juízes, né? Depois nós temos um livro que faz parte de um grupinho que a gente pode chamar são 4 livros que tem na Bíblia, que são muito bonitos e eles são muito semelhantes no gênero literário, que é o livro de Ruth. Ruth vem logo depois dos Juízes. O livro de Tobias, Esther e Judite. São 3 romances históricos. Então, eles têm uma base na história, porque tem elementos de fases que o povo de Israel viveu, mas são um romance, são uma elaboração teológica para transmitir uma mensagem espiritual, uma mensagem de fé, né? Então, Ruth é um romance histórico situado justamente nessa época dos Juízes, mas é um livro forte, principalmente contra a xenofobia que marcou épocas variadas, né, da história do judaísmo. Agora, dentro dos livros históricos, nós temos um bloco muito significativo. Um bloco de 4 livros que são poderosos e são livros muito influentes, muito importantes. É um bloco assim decisivo, vamos dizer, no Antigo Testamento, né? Para você que não conhece tecnicamente a Bíblia, eu te digo que é o que a gente chama, no estudo da exegese histórica da Bíblia, de obra histórica deuteronomista. Aqui o Dom André está presente, tem alguns padres também participando, o Padari, sabem muito bem disso. Então, é um bloco de livros que são fruto, né, de uma corrente de pensamento importante, e que nos mostram a história final dos Juízes, né? Então ali, porque termina para Juízes com Samuel, a unção do primeiro rei, que é Saul, em toda a história dos reis de Israel, até chegar ali às portas do exílio, né? Do exílio da Babilônia. Então, são 4 livros, 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis, né? Então, são os livros que a gente chama da mentalidade deuteronomista, da historiografia deuteronomista, né? Então, nesses livros tem como que o esforço do povo de Israel de fazer um exame da consciência da sua história nacional, né? Reler como foi esse período grande, importante, difícil, cheio de provações, que foi o período do início da instalação do povo em Canaã, o período dos Juízes e o período dos reis. Bem mais tarde, aparece 2 livros que tratam do mesmo assunto da época da monarquia, mas sob uma outra ótica, uma outra leitura, né? Então, aqui temos autores diferentes, de épocas históricas diferentes, falando sobre o mesmo assunto. É o fenômeno da releitura bíblica. A Bíblia que interpreta a própria Bíblia são os 2 livros das crônicas, né? 1º e 2º Crônicas, né? Por exemplo, eu estou atualmente lendo esse 2º livro das crônicas, né? que é muito importante. Então, nesses livros retomam toda a história de Israel desde as origens, e por meio de genealogias, sínteses históricas, e relembrando episódios coincidentes e outros complementares àqueles que já tinham sido narrados ali na obra histórica deuteronomista, ou seja, 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis. Depois, nós temos em seguida 2 livros. Tudo isso vocês vão entender melhor também na quinta-feira que vem, porque nós estamos explicando livros aqui que dizem respeito a fases históricas que vamos tratar na próxima quinta-feira. Os livros de Esdras e Neemias. Esdras e Neemias. Nós estamos justamente aqui, depois do século VI, estamos no século V antes de Cristo, uma fase justamente em que Israel saiu do exílio da Babilônia ao retorno para a terra, para
para Israel, e é a época da reconstrução do templo, a reconstrução das cidades, uma época difícil, e aí que se coloca os fundamentos do que nós chamamos de judaísmo, né? Então é a restauração do povo de Israel, da cidade de Jerusalém, depois do regresso da Babilônia, a época do domínio persa, né? Então Esdras e Neemias estão ligados justamente ao domínio persa, né? Ciro, o rei da Pérsia, da Pérsia, o rei persa, é que liberta os exilados judeus ali na Babilônia, né? Na Babilônia, ele que derrota os caldeus e toma então conta de todos aqueles que eram ali escravos um pouco, dominados pelos babilônios, né? Depois vem outros 3 livros que eu já mencionei quando eu falava dos romances, das novelas históricas. O livro de Tobias, que é um livro importante pelo quadro familiar. Ali nós vemos um judeu que vive fora, que vive na diáspora, e nós vemos cenas interessantíssimas. Então o livro de Tobias é muito importante. O livro de Esther, as 2 grandes mulheres, né, do Antigo Testamento aqui, Esther e Judite, são figuras também da Virgem Maria, né, quando a gente faz a leitura tipológica da Bíblia. Então, os dramas de Esther e Judite. E por fim, esse grupo dos livros históricos termina com os 2 livros dos Macabeus, que são ainda que são diferentes, o primeiro livro dos Macabeus são abordagens diferentes, mas espelham a época helenista, né? Uma época em que uma dinastia tomou o poder e dominou Israel, a dinastia opressora dos Seleucidas, né? E aí tirou quase toda a liberdade religiosa dos judeus, e aí teve a reação judaica, que é justamente a reação judaica contra esse poder opressivo helenista grego, e aí a revolta dos Macabeus. São 2 livros importantíssimos e interessantíssimos, livros de ler, né? Assim, livros de deixar qualquer Guerra dos Tronos ou Senhor dos Anéis para trás, assim, em elementos de guerra, e uma guerra pela fé, né? Pela pureza da fé, né? E aí toda uma dimensão do martírio, da vida, né? da fidelidade também, muita coisa importante nesses livros, né? Então, nós temos essa segunda coleção com esses 16 livros históricos. Depois vem, eu digo, o jardim do Antigo Testamento, né? O jardim, o oásis do Antigo Testamento, não porque os outros livros não sejam, mas é de uma beleza ímpar, os livros sapienciais. É a terceira coleção, são 7 livros, né? Recebem esse nome sapienciais porque dizem respeito à sabedoria, né? Sabedoria. Em latim nós dizemos sapientia. Sapientia é sabedoria em latim. Não sei se vocês sabem, tanto em latim como em português, mas o português lusitano, porque no Brasil nós perdemos um pouco essa dimensão, tanto em latim como no português mais original, a palavra saber, né, o termo saber, e por isso sabedoria, saber e sabor tem a mesma raiz. Então, em Portugal fala do sabe-se como se percebe, se degusta, né? Sabe-se de alguma coisa. Então a sabedoria é o saber, mas também o apreciar, o degustar. Por isso que eu gostaria que fosse os bastidores da Bíblia um momento de sabedoria, de degustação da beleza da Sagrada Escritura. Então, os livros sapienciais ensinam
a sabedoria como arte de viver. Arte de viver. Então Pedro está perguntando aqui, olha, estão apresentando as coletâneas, os conjuntos dos livros do Antigo Testamento. Nós já passamos pelo Pentateuco, primeiros 5 livros, já passamos pelos livros históricos, 16 livros, e agora estamos nos sapienciais, que são 7 livros. Que são 7 livros. Então, o livro de Jó, o livro dos Salmos, o livro dos Provérbios, o livro do Eclesiastes, ou Coelet, pode ter esse nome também, Eclesiastes ou Coelet, e o livro do Cântico dos Cânticos, o livro da Sabedoria, a Sabedoria de Salomão, e o livro do Eclesiástico, ou o livro de Ben-Sirá, né? Ou Ben-Sirá. Então, pode ter esses 2 nomes. Então, constitui esse conjunto dos livros sapienciais. Os Salmos é o único, nesse grupo dos 7, a gente coloca entre os livros sapienciais, mas não é só sapiencial. Os Salmos, como nós já tivemos ocasião de tratar num outro episódio, depois vocês podem procurar um episódio onde a gente fez uma reflexão sobre o primeiro Salmo, e explicamos na introdução um pouco sobre os Salmos. O Salmo é um livro especial porque ele reflete todos os tipos de gêneros literários e de conjuntos de livros da Bíblia. Porque no Salmo nós temos textos históricos, textos proféticos, textos sapienciais, textos como proclamações de fé, como orações. Então, nos Salmos nós temos um espelho da Sagrada Escritura, um espelho da Palavra de Deus. Então, justamente nesses livros sapienciais nós temos uma reflexão sobre o que é viver, como viver, né? A inteligência e a reflexão humana se dedicam a saber qual é o caminho da felicidade, né? E isso com várias tonalidades. Em Jó, toda a temática do sofrimento. Nos Salmos, aí temos uma variedade imensa. Os Provérbios, temos desde como o jovem deve viver, a visão da mulher, que às vezes não é muito positiva, isso devido ao contexto cultural, também o elogio, né, do trabalho. Nós temos depois o livro mais existencial da Bíblia, que é o Eclesiastes, que é um livro em que faz uma reflexão sobre o valor da vida, esta vida aqui, sem levar muito em conta uma vida após a morte, né? Porque também a revelação de uma existência após a morte é uma revelação que Deus faz ao povo pouco a pouco, né? Isso se dá mais na parte final do Antigo Testamento, né? Deus não contou, não revela tudo, por isso existe uma revelação progressiva nessa pedagogia divina, né? O Cântico dos Cânticos, que é um livro que é um cântico de amor, né, com grande dimensão romântica e erótica, numa interpretação, numa leitura do que é o amor de Deus pelo ser humano e do ser humano para com Deus. É um livro muito importante em toda a tradição judaica e cristã. Mas é interessante que esses livros sapienciais também, toda essa teologia sobre a sabedoria, prepara o ambiente para o Novo Testamento. Que o Novo Testamento apresenta Jesus não como um homem sábio, não um homem que vem nos ensinar algumas normas de ética ou de como viver certinho e ir para o céu. Isso seria muito pouco para Jesus. Isso pode ser uma outra figura da história. Um mestre religioso, um fundador de uma religião oriental ou exótica. Não, Jesus é a sabedoria. A sabedoria eterna de Deus é uma pessoa que é Deus, que em grego a gente chama logos, a razão e o amor eterno, que em latim a gente fala verbum, e que em português a gente pode tentar traduzir de várias coisas, mas a gente traduziu por palavra. Assim começa o Evangelho de São João. No princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Esse é o primeiro versículo.
E o versículo 14 diz, este verbo, e o verbo se fez carne. Hen logos. Helogos. O verbo, este verbo, esta sabedoria, esta sofia eterna, se fez homem. E essa sabedoria eterna, encarnada, concreta, pessoa divina, com natureza humana, é Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Então, todos esses livros sapienciais preparam também a chegada de Cristo, que é aquele, como diz o Evangelho de São Mateus, mais sábio do que Salomão. São Paulo diz a sabedoria de Deus, o único meio para salvar a todos. Ele é a sabedoria incriada, não criada, eterna de Deus. Então é um tema importantíssimo na cristologia neotestamentária, ou seja, na apresentação de Cristo nos textos do Novo Testamento. E por fim, nós chegamos nos livros proféticos, que é um grupo grande, né, que são 18 livros proféticos, né, recebem esse nome porque cada um desses livros é intitulado a um profeta, né, a um profeta que alguns podem ter sido os autores dos livros, outros podem ter sido profetas e outros escreveram sobre as profecias, ou mesmo se atribuíam a um profeta dando importância àquele livro. Né? Não vou explicar muito sobre o profetismo de Israel, seria um tema amplo e podemos tratar isso em outras lives, em outros cursos também, mas eu queria só lembrar que esse grupo de 18 livros proféticos, eles são divididos em duas classes. Né? Primeiro, os profetas maiores porque os livros são maiores mesmo, e são maiores por causa da importância desses livros dentro do conjunto da Bíblia. Né? Então, quais são os profetas maiores? São 4. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E aqui se ligam 2 outros livros bíblicos que, no fundo, eles são apêndices do livro de Jeremias, que é o Lamentações de Jeremias e o livro de Baruque, porque Baruque era secretário, né? Era o secretário de Jeremias. Então aqui nós temos 6 livros, então, que perfazem esse grupo dos profetas maiores. Depois nós temos os profetas menores, que são 12 livros, alguns apresentam como figuras historicamente mais definidas, que a gente tem mais informações, no caso de Oséias, Amós, Miqueias, Ageu e Zacarias, importantíssimos aqui, Ageu e Zacarias na época da reconstrução de Jerusalém após o exílio, mas de outros como Joel, Abdias, Naum, Abacuc, Sofonias e Malaquias e ainda mais Jonas, pouco se sabe ao certo sobre a dimensão histórica deles, mas são livros também importantíssimos, cada um com o seu tom. E assim, nós temos esses 46 livros do Antigo Testamento. Né? Então, o que é que nós fizemos aqui, gente? É rápido? Está chegando às 10 da noite. Uma breve apresentação do Antigo Testamento. Nós aqui não é um curso. Curso nós vamos ter no futuro. Se Deus quiser, eu quero fornecer cursos online, quero fornecer cursos presenciais, como eu já falei. Se Deus quiser, nós vamos ter um presencial aqui em Brasília sobre o Apocalipse até o fim do ano. Já tem muita gente, por exemplo, do Rio de Janeiro está tendo mais pedido para esse curso do que em Brasília mesmo, viu? Quem sabe vamos ter primeiramente no Rio. Mas onde curso em que o que eu falo eu posso parar, interromper, responder uma pergunta, a gente pega um texto bíblico, mostra uma coisa, mostra outra, né? Ou seja, onde o curso pode se desenvolver o assunto de modo mais organizado e sistemático, né? Mas vamos então, antes de terminar, responder algumas perguntas. Eu já vi aqui que pelo menos escreveram umas 3 perguntas. Vamos ver aqui. Primeiro nós temos: é verdade que Jó não existiu? A história
realmente aconteceu? Foi real? Então, essa é uma pergunta, um grande abraço, Luma. Você, é uma pergunta, por exemplo, que toca naquele assunto da história. Por exemplo, o Jó que está na Bíblia lá, que é narrado, ele não é uma figura histórica. Certo? Pode ter havido um homem daquele jeito, né, com algumas características, mas as características do livro de Jó mostram claramente que ali nós temos um livro didático e sapiencial. Né? Então ali não é uma biografia de um homem, né? Só. Jó ali, ele está representando todo ser humano que sofre. Todo ser humano que diante do sofrimento está numa encruzilhada sem entender por que está sofrendo. Né? Então o livro de Jó, por exemplo, é um dos livros mais belos e mais complexos do Antigo Testamento. Né? Essa sua dimensão, saber, nem os judeus, nem os cristãos nunca interpretamos como se fosse uma pessoa histórica, no sentido que tivesse nascido em tal ano, morasse em tal país, em tal cidade, tivesse feito assim. Não. Então, não é uma figura histórica, né? A figura de Jó. E outra coisa, a palavra de Deus não é palavra de Deus só porque é histórico. Né? Nós não estamos escrevendo uma biografia de Jó. É o que Deus quer nos ensinar a partir da história de Jó. Né? Então, a história de Jó realmente aconteceu? Não temos como saber. Se alguém... Mas com certeza o livro de Jó que é retratado no livro de Jó, não pertence só a um ser humano e daquela forma. Isso por vários motivos. Quando a gente lê o livro, a gente vê que até o autor que escreve o livro quer nos deixar claro que não é. Igual o livro, por exemplo, de Tobias, um livro de Judite, por exemplo. O autor quer deixar claramente, ele vai mostrando, por algumas informações que ele nos dá, que ele não está escrevendo história. Né? Até confundindo mesmo os termos, né, e as informações, tanto da geografia quanto da história. Tá bom? Mas essa pergunta, Luma, é muito importante e vale a pena aprofundar, porque é um assunto interessante o livro de Jó. Né? E depois a Márcia faz a seguinte pergunta: qual o significado no livro do Gênesis da idade avançada dos personagens na apresentação da genealogia? Olha, Márcia, sobre isso há várias tentativas de resposta e eu vou ser muito sincero com você, nunca nenhuma dessas respostas me satisfez. A resposta mais simples é dizer que tem dizer, por exemplo, que um personagem viveu 400 ou 500 anos. Provavelmente nós temos aqui uma linguagem simbólica da mentalidade, nem judaica, mas da mentalidade mesmo semítica, para mostrar uma longevidade abençoada. Né? Então, o número de anos, gostaria de conotar isso. Só que é muito difícil a gente comprovar alguns dados, porque muitos dos personagens não, pela época em que viveram, e a mistura de personagens históricos e não históricos, fica difícil a gente determinar exatamente a idade de cada um. Agora, uma coisa que nós podemos dizer é que, sei lá, superando 100 anos, superando 200 anos, é muito provável, então, que essa vida, né, essa idade, tenha um sentido simbólico de grande longevidade e de grande vida, no sentido de bênção de Deus. Agora, tem outros tipos de explicações, né, de numerologias, de cálculos, que tentar explicar. Eu acho interessante, valorizo o esforço, mas nenhuma delas me convence. Né? Então eu teria um pouco a dizer sobre isso, sabe, Márcio, sobre esse assunto. Depois, a
Luísa Grossi tem aqui 2 perguntas. Seria possível o senhor fazer uma ficha com esses 46 livros? Como assim uma ficha? Não sei. O nome dos livros, porque o nome dos livros está simples, isso aí tem em qualquer Bíblia. Agora, se vocês querem uma coisa, assim, muito do que eu falei para vocês é de uma Bíblia que eu uso, é a minha Bíblia pessoal, que eu gosto muito, é a Bíblia em português de Portugal, né, da Difusora Bíblica. E ela tem as introduções muito bem feitas. Então, grande parte das coisas que eu falei hoje aqui, fazendo um resumo, eu tirei daí, do livro da Bíblia da Difusora Bíblica, né? Então eu tratei daí, mas são coisas simples. A Bíblia da CNBB também tem muitas informações assim, vocês podem ler as introduções, a parte histórica está muito bem feita, eu conheço até o autor da assessoria teológica da CNBB que fez, é muito bem feita a parte histórica. Então vocês podem também fazer uso desses instrumentos, mas depois você pode me mostrar o que você gostaria, como ficha, e com certeza isso aí não teria problema. A apresentação dos 46 livros foi muito interessante e ter a ficha ajudaria muito para acompanhar a próxima live sobre a geografia. Mas não, eu acho, assim, se for para acompanhar, a coisa mais importante é vocês terem a Bíblia. Na Bíblia tem mapas, né, não dá algumas informações, mas são breves também, e sobre a história também, mas aí teria que ter, por exemplo, aí sim, a gente fazer uma tabela de correspondência entre história e livros, que é uma coisa muito interessante também de ser feita, quem sabe a gente poderia fazer isso num curso, né? Um resumo dos grupos que você fez. Então, esses textos que eu usei aqui são basicamente dessa Bíblia. Então, se vocês quiserem anotar aí, tem essa Bíblia de Portugal, depois se vocês pedirem eu posso dar o link para vocês, mas ela tem também online, ela completa, né, no site www.paroquias, plural, paroquias.org/Bíblia, né? Então depois quem tiver interesse pode me pedir no direct que eu passo esse link para vocês. E aí tem várias introduções muito interessantes. Das Bíblias em português, né? Primeiro essa, depois a Jerusalém e depois a CNBB. Mas essa da Difusora Bíblica de Portugal realmente é a melhor. Eu já usava ela há vários anos atrás, depois deixei de lá, perdi a Bíblia que eu tinha. E aí, nesse ano, no início do ano, ganhei de presente de um amigo meu e te digo, desse ano foi o melhor presente que eu ganhei, a nova edição, e é um espetáculo. Claro, é um português lusitano, mas a tradução nem se fala, é espetacular. Mas a edição ela é muito bem feita, com notas, introduções muito, muito completas, sabe? Mas vamos melhorando sim, né? Resumo. É isso que eu digo que não é um curso, né? Um curso poderia ter um material didático para entregar ou para oferecer, para apresentar, né? Mas eu queria fazer só uma apresentação mais singela e direta. Mas eu espero que vocês tenham aproveitado, né? E estamos... na próxima quinta-feira já vai ser o 20º episódio dos Bastidores da Bíblia, né? Mas eu quero animar vocês a aprofundar, a crescer, a saber mais, para apreciar mais, para crescer na fé, né? Não é só quem sabe ler a Bíblia, só quem entende a Bíblia que sabe a palavra. Não é isso. Mas o que a gente tem que pensar é assim: eu tenho condições, eu tenho capacidade de saber mais, de conhecer a palavra de Deus e a doutrina de Deus, e eu não vou conhecer, porque a inteligência que eu tenho vem de Deus, é dom de Deus, eu fui criado por Deus, um ser inteligente e livre, e a palavra de Deus ela é transmitida a pessoas inteligentes e livres, né? E aí a gente pode crescer nesse conhecimento. Então a Roseli está perguntando a Bíblia de Jerusalém. Não, a Bíblia de Jerusalém não é muito didática nesse aspecto. A Bíblia de Jerusalém ela é interessante, mas para quem já tem uma formação bíblica teológica já.
Quem não tem uma formação bíblica, a Bíblia de Jerusalém não ajuda muito, às vezes até confunde. Né? Por exemplo, você vai ver a introdução ao Pentateuco, então ele vai falar do Pentateuco a partir da hipótese documentária, os documentos que estão na base do Pentateuco, aí vem o documento javista, o eloísta, o sacerdotal, o deuteronomia. Mas se você não tem essa base antes, você não vai entender nada. As notas também são referências, muitas vezes, a temas teológicos, a temas históricos, linguísticos. Então, para começar, para uma pessoa começar, para começar bem, que é o problema que eu vejo na formação do católico, é que não foi bem iniciado, não teve uma boa iniciação, então ele patina, né? Eu estava conversando com uma pessoa esses dias que falando de textos em latim, de São Tomás de Aquino, e tradução de Bíblia, mas ele nunca tinha lido a Bíblia. E sabia muito pouco latim. E nunca tinha lido a Fé Explicada. E dizia que o catecismo é difícil. Eu digo, claro que o catecismo é difícil. Se você não teve uma formação básica, pelo menos com a Fé Explicada, com uma boa catequese, uma boa formação, com certeza, né? E é mais difícil. Então, a gente tem que ter uma base bem feita. Uma base bem feita. Às vezes, o importante é fazer o básico bem feito. Isso é muito importante também na nossa formação da fé, né? Tá bom? Então, eu digo para vocês que é importante o que tivemos hoje. Vamos ver aqui, tem mais uma perguntinha. A Luísa está elogiando aqui, foi maravilhoso. Muito obrigado, para mim é um prazer. E na próxima, nós vamos ter um pouco de geografia. E é um pouco que eu digo, por que é um pouco? Porque não é um curso sobre geografia de Israel. Mas são elementos importantíssimos. Vocês vão ouvir os evangelhos, vão ouvir os textos do Antigo Testamento, quando forem à missa, por exemplo, quando pegarem a Bíblia, com mais facilidade, tendo algumas informações que já podem ajudar muito, né? Então, um pouco de geografia e um pouco de história do Antigo Testamento na próxima quinta-feira, aqui no mesmo horário, às 9 da noite. Tá bom? Muito obrigado pela participação de todos. Vamos aí rezando e trabalhando para esses cursos saírem, né? Porque eu preciso também da ajuda de vocês aí, porque às vezes são em outras cidades e tudo, a gente vai ter que ver um pouco de logística, ver um pouco de ver as inscrições, o preço de inscrições, mas nós vamos nos organizando. Mas eu fico feliz de saber que tem tanta e tantas pessoas que não se contentam com pouco. E se você está aqui às 10 horas da noite assistindo uma live dos bastidores da Bíblia, é que você é diferente. Você quer mais. E eu acho que isso deixa muita gente contente. Você, a mim, e eu tenho certeza que a Deus também. Porque se a gente quer conhecer mais a Sagrada Escritura, é porque queremos conhecer e amar mais a Ele. Tá bom? Curso em Goiânia também. Em Goiânia, com certeza, aqui do lado, a nossa bela Goiânia, com certeza. Vamos lá. Olha, uma boa noite a todos e um forte abraço e a gente se encontra. Tchau.